Mais uma ação policial termina com a morte de uma jovem negra de 24 anos. Kathleen Romeu estava grávida de 4 meses. As ações policiais em comunidades foram proibidas durante a pandemia, mas continuam acontecendo. Dia da Língua Portuguesa é dia de falar também sobre a linguagem neutra tão importante para grupos LGBTQIA+. Diante do contexto de pandemia, quais os impactos na saúde mental dos brasileiros? E hoje também tem dica cultural. Eu sou Emília Bisotto e começa agora mais um Central do Brasil. Central do Brasil. A morte da jovem grávida Kathleen Romeu na última terça-feira na comunidade do Lins, no Rio de Janeiro, não é exceção. Desde 2017, 15 mulheres grávidas foram baleadas no Rio. 8 delas tiveram as suas vidas interrompidas por causa de ações policiais nas comunidades. A informação é da plataforma Fogo Cruzado, que compila dados relacionados a tiroteios nos estados do Rio e Pernambuco. Veja a reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. É uma sensação de muita dor, sabe? De muita dor e de terror também, né? O depoimento de Ana Paula Oliveira, cofundadora do movimento Mães de Manguinhos, revela o sentimento dela diante do alto índice de mulheres baleadas no Rio de Janeiro. A violência armada na cidade já vitimou 15 grávidas desde 2017 e deixou 681 mulheres baleadas, segundo o Instituto Fogo Cruzado. A mais recente foi Kathleen Romeu, jovem de 24 anos que estava no 4º mês de gestação e foi baleada durante a ação policial na comunidade do Lins, Zona Norte carioca. A morte dela aprofunda o sentimento de medo entre as mulheres, como nos conta Ana Paula Oliveira. Esses corpos dessas mulheres negras, eles, quando não são diretamente atingidos pela bala do Estado, essas mulheres elas adoecem, elas morrem de depressão e outros tipos de doenças acometidos por essa violência de Estado. Kathleen foi a 8ª grávida baleada e morta na região metropolitana do Rio desde 2017, de acordo com dados da plataforma Fogo Cruzado. As operações policiais são os principais motivos dos tiroteios que alvejam as mulheres no Rio de Janeiro. Ao todo, já foram 194 vítimas. Maria Isabel Couto, diretora do Instituto Fogo Cruzado, opina que estes números deveriam inspirar mudanças no formato das polícias. Essa é a discussão que o STF precisa se engajar. Não basta dizer não faça operação. Isso já foi dito em vários outros momentos da história do Rio de Janeiro e não funcionou, porque depois você tem uma flexibilização dessa decisão e a vida continua como antes. A gente precisa aproveitar esse momento e é muito importante que o STF se posicione para dizer é preciso mudar o padrão de atuação das polícias. E hoje é comemorado o Dia da Língua Portuguesa. Essa língua que é falada por mais de 250 milhões de pessoas. 9 países têm o português como língua oficial. São eles: Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Uma língua considerada complexa para alguns e que está em constante construção. Aproveitando o mês do orgulho LGBTQIA+, e a data de hoje, eu te pergunto, você sabe o que é linguagem neutra e a importância que ela tem? A repórter Nayata Wani conta pra gente. Confira. Trilhos do Brasil. Entre as várias pautas de lutas defendidas neste mês do orgulho LGBTQIA+, a utilização da linguagem neutra é um dos temas. A discussão sobre os preconceitos contidos na língua portuguesa, que é marcada pela separação de gêneros, invisibiliza essa população. Movimentos LGBTQIA+, têm promovido essa reflexão para a prática da comunicação não binária com mais possibilidades além do masculino e feminino, como explica Irã Melo, linguista e professor de língua portuguesa em Pernambuco.
A linguagem não binária é um conjunto de esforços que nós fazemos para marcar na tessitura da linguagem a não binariedade de gênero. Não binariedade de gênero diz respeito à maneira como a gente performa o gênero sem recair nos dois espectros comumente convencionados do mundo masculino e feminino. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP apontou que no Brasil há cerca de 3 milhões de pessoas transgêneros e não binários. Pessoas que estão cada vez mais discutindo a necessidade de inclusão na sociedade. Júpiter é MC em São Paulo e ativista trans não binário. Ele explica como podemos usar a linguagem neutra. E a gente precisa respeitar os pronomes das pessoas, a forma como elas escolhem ser tratadas, ou tratados, ou tratades. E é assim que a gente vai aprendendo a respeitar. A nossa linguagem é a forma como a gente se comunica. E quando a gente muda a forma que a gente se comunica, a gente pode mudar a forma como a gente se relaciona. A comunidade LGBTQIA+, propõe uma língua que dialogue com todas as pessoas, promovendo mais inclusão e diversidade. O embarque imediato traz a sensibilidade da comentarista e ativista feminista Sara de Roure, que com sabedoria fala sobre o atual contexto social que estamos vivendo e que se agravou desde o início da pandemia. É com você, Sara. Embarque imediato. A gente não quer só vacina. A gente quer vacina, diversão e arte. A gente não quer só vacina. A gente quer saída para qualquer parte. A luta pelo direito à vacina é uma luta pela vida digna. É uma luta pela vida que vale a pena ser vivida. E nos últimos dias nós vimos várias categorias de trabalhadores em Pernambuco, em São Paulo, saírem em greve exigindo o seu direito à vacina. Enquanto isso, o governo federal responde às críticas feitas na CPI, ou nas ruas, ou nas mobilizações, dizendo que agora os aeroportos estão cheios de milhões e milhões de novas vacinas para o povo brasileiro. Mas a gente sabe que o que mata nesse país não é só a má administração das quantidades de vacina que são disponibilizadas. Mata o preço do alimento, que mata de fome. A mineração nas terras indígenas, que mata os povos indígenas. As balas perdidas pela violência policial, que sabem exatamente onde vão quando encontram o corpo de uma mulher ou de um homem negro. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só vacina. Saúde mental é um tema que vem sendo estudado por especialistas desde a chegada da pandemia. Fato é que já são dias em isolamento social, queda na economia, falta de emprego, vacinação lenta, mortes em massa e várias outras notícias decorrentes da Covid-19. Esse contexto tem contribuído para um aumento acentuado dos problemas mentais. Nesse sentido, a psicóloga Vanessa Eletério aponta os impactos que a pandemia pode causar aos brasileiros. A entrevista é de Aline Antunes. Entrevista Central. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga e formadora Vanessa Eletério. Vamos falar sobre os impactos que a pandemia pode causar à saúde mental dos brasileiros. Vanessa, muito bem-vinda ao programa. Sabemos que a pandemia nos atinge de diversas maneiras. Além do risco da própria Covid, convivemos com o medo, com o distanciamento e com as despedidas. Como isso tem afetado a saúde mental da população? O impacto é devastador, é mesmo enorme. Então, nós vamos ter, até pelo processo de isolamento, de lockdown, uma intensificação das emoções. Então, imagina, os relacionamentos que já não andavam bem podem ter sofrido ainda mais nesse período. Portanto, os níveis de violência doméstica aumentaram, seja violência contra a mulher ou ainda violência sexual contra as mulheres e as crianças. Nós temos taxas altíssimas de desemprego.
entre tantas outras coisas. O impacto psicológico para todas as pessoas é altíssimo, mas a gente precisa chamar a atenção que, de toda a população, as mulheres e as crianças são aquelas que ainda têm os impactos mais devastadores. Você pode trazer um pouco mais sobre essa diferença dos prejuízos à saúde mental dos homens e das mulheres durante a pandemia? Os homens, por toda essa construção social de masculinidade, tendem a ter uma dificuldade maior de expressão emocional e também tendem a identificarem-se com um papel social de provedor. Se nós estamos em tempos de crise e grandes índices de desemprego, esse segmento da população, os homens jovens, tendem a ter reações de depressão, ou seja, um rebaixamento de humor importante, significativo, e buscam pouca ajuda. As mulheres, por sua vez, já têm também, a partir dessa matriz social, dessa construção social, uma expressão emocional mais flexível, uma abertura maior para isso, também uma sobrecarga de trabalho, seja um trabalho fora de casa ou uma remuneração, um assalariamento, mas todas as atividades domésticas, incluindo o cuidado com crianças e idosos. Essa sobrecarga também aumenta índices de ansiedade, alteração de humor, o rebaixamento de humor também é muito frequente. Só que uma grande diferença é que as mulheres buscam mais ajuda profissional, acionam mais a rede social do que homens. Há dados sobre o aumento da violência psicológica contra as mulheres durante a pandemia. Como é possível enfrentar essa situação? As mulheres podem e devem articularem entre si. Se nós pensamos os dados no Brasil, nós temos dados assustadores. Então, é importante fazer a denúncia. É importante articular os outros coletivos de mulheres. É importante buscar ajuda profissional, não só da psicologia, mas buscar instituições que podem oferecer essa ajuda. Por exemplo, nós temos os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, o CREAS. As mulheres podem não só buscar ajuda na Delegacia da Mulher, mas nos CREAS. Qualquer pessoa que verifique que tem um direito violado pode acessar o CREAS. Nos próximos dias, o Brasil poderá atingir a triste marca de 500 mil mortes para a Covid-19. Como o luto tem afetado os brasileiros nesse momento? O luto tem acontecido não só para as famílias que perderam seus entes queridos. Mas vamos imaginar que 500 mil famílias estão sofrendo perdas irreversíveis. E perdas muito complicadas, não só pela morte em si, mas pelo impedimento da despedida, do funeral, ou inclusive da realização dos rituais importantes, como as missas de 7º dia, de 1 mês e assim por diante. Portanto, o luto agora no Brasil tem se mostrado um fenômeno grave e que provavelmente nós vamos ainda precisar acompanhar essas famílias no próximo ano, nos próximos 5 anos, exatamente para tentar dar conta de todas essas dificuldades, principalmente as crianças e adolescentes. Um single inspirado nas vivências de uma artista. O contexto da correria cotidiana na cidade do Rio de Janeiro fez a cantora e compositora Fernanda Misailides criar e lançar o seu mais novo single, chamado 7 Cantos. Confira! Parada Cultural. Olá, eu sou Fernanda Misailides, eu sou atriz, cantora e compositora. Eu acabei de lançar meu segundo single que se chama 7 Cantos e ele vem tecendo por entre as entrelinhas um conselho para alguém que tem depressão, que é um tema que ainda é um tabu nos dias de hoje, muita gente tem, é o mal do século, mas as pessoas têm vergonha de falar a respeito. A música está disponível em todas as plataformas digitais, tem clipe no meu canal do YouTube. O lançamento foi feito pelo selo Caravela, com distribuição da Warner Music Brasil, e essa música vai pertencer a um álbum cujo título se chama Vem Cá, que foi o título do meu primeiro lançamento. E nesse clima musical, o Central do Brasil encerra o programa de hoje. Eu te espero amanhã. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.